tudo bem? Eu sou a Gabs e o vídeo de hoje está fantástico. Vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre a XRE 300 da Honda e a Lander 250 da Yamaha. Se vocês quiserem ajudar a escolher conteúdo novo aqui para o canal, é só me seguir no Instagram. O Instagram é esse que está aparecendo aqui na tela. Lá eu sempre faço enquete, eu sempre escolho junto com o pessoal aí os próximos vídeos que vão estar saindo aqui no canal, beleza? E esse foi o mais votado. Me segue lá que a gente troca uma ideia, demorou? E antes de mais nada, já aproveita aí, já se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações para você não perder absolutamente nada. Então bora lá conferir esse comparativo. Solta a vinheta. Fala galera, tudo belezinha? Siga meus mãos! Bom, então vamos começar aí falando a respeito do design. A XRE 300 está com um design renovado, novas carenagens, novo grafismo, novas cores. Ela recebeu uma repaginada aí nesse quesito de carenagem. Ela está bem mais robusta e moderna. O modelo agora está disponível em 4 cores. Seria a Rally, que é a vermelha, a Adventure, que é a verde fosca, e a azul e a prata, que seriam os modelos de entrada da linha. A Lander 250 já chegou ao mercado desbancando a Ténéré. Também conta com um design renovado, já que o modelo anterior ele era bem mais treino. Nessa nova versão, além de ter dado alguns traços da Ténéré, ela conta com novas carenagens, um grafismo totalmente novo que deixou o modelo bem mais robusto e agressivo. Ela está disponível em 3 cores, azul, preta e branca. A XRE 300 possui todo o conjunto de iluminação em Full LED, lanterna, farol e o conjunto de setas. A Lander 250 possui o conjunto de iluminação em LED, somente o farol e a lanterna.
O painel da XRE300 é bem completo, digital, do tipo Blackout. Ele conta com todas as funções como odômetros totais e parciais, indicador de combustível, contagiros, entre outros. A Lander 250 possui o painel digital bem completo também com todas as funções, indicador de combustível, instantâneo, contagiros, odômetros totais e parciais, entre outros. No quesito segurança, a XRE300 possui um disco de 256 mm na dianteira e 220 mm na traseira. Ambas contam com um sistema de freio ABS. A Lander 250 possui o sistema de freio ABS somente na roda dianteira. Ela conta com um disco hidráulico de 245 mm na dianteira e 203 mm na traseira. A XRE300 possui um motor DOHC monocilíndrico refrigerado a ar de 291,6 cm3 com uma potência máxima de 25,4 cavalos a 7.500 RPM, se abastecido na gasolina, e 25,6 cavalos a 7.500 RPM, se abastecido no etanol. E um torque máximo de 2,76 a 6.000 RPM. Ela é injeção eletrônica, partida elétrica e possui um câmbio de 5 velocidades. A Lander 250 possui um motor do tipo SOHC com 2 válvulas, refrigeração a ar, monocilíndrico, com 249,5 cm3 e uma potência máxima de 20,7 cavalos a 8.000 RPM, se abastecido na gasolina, e 20,9 cavalos a 8.000 RPM, se abastecido no etanol. Ela conta também com um torque máximo de 2,1 a 6.500 RPM. É injeção eletrônica, partida elétrica e possui um câmbio de 5 velocidades. A suspensão da XRE300 na dianteira é um garfo telescópico de 245 mm de curso e na traseira ela conta com um sistema ProLink com um curso de 225 mm. O sistema de suspensão da Lander 250 na dianteira ela vem equipada com um garfo telescópico com um curso de 220 mm e na traseira ela possui uma balança monocross com link com um curso de 204 mm. A XRE300 ela vem equipada com um chassi do tipo berço semiduplo. A altura do assento dela é de 860 mm. O modelo pesa 148 kg. O chassi da Lander 250 é do tipo semiduplo também. A altura do assento é de 875 mm e ela pesa 153 kg. A capacidade do tanque de combustível da XRE300 é de 13,8 litros e ela é flex, lembrando que pode ser feita a mistura que você quiser entre álcool e gasolina. O tanque de combustível da Lander 250 é de 13,6 litros. Também é flex e pode ser feita a mistura que você quiser entre álcool e gasolina. A XRE300 ela possui 2 modelos, Ela tem um modelo de entrada, que seria na cor prata ou azul, e tem aqueles modelos que são um pouquinho mais sofisticados em questão de estética, que é a Rally e a Adventure. O preço sugerido no site para esse modelo de entrada é de R$ 18.473, lembrando que é o preço sugerido do site da Honda. E no modelo Rally ou Adventure, o valor sobe para R$ 18.971. Claro que para as concessionárias chega um pouquinho a mais desse valor. O preço sugerido no site da Yamaha para a Lander 250 é de R$ 16.990 mais o frete de 920, chegando numa faixa de preço aí de R$ 17.910. Mas também é o preço sugerido do site da Yamaha, então para as concessionárias acaba chegando um pouquinho mais desse valor também.
Bom, galera, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E se você está se perguntando, poxa, Gabs, mas qual que é o resultado desse comparativo? É muito simples. Vocês que vão dizer pra mim aqui nos comentários qual das duas, na opinião de vocês, é a melhor moto. Beleza? Então só deixa aí nos comentários, Gabs, eu prefiro a Lander, ou Gabs, eu prefiro a XRE 300. Deixa pra mim aí nos comentários e me diz também, né, pra ajudar, por que você prefere cada uma delas, beleza? Já se inscreve no canal se você não for inscrito, lembrando que ajuda bastante aí a gente, ajuda a fortalecer aqui o canal, tá? Deixa seu like se você tiver gostado do vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo, a gente sempre tem um amigo que tá querendo comprar uma moto e tá um pouco indeciso aí a respeito do modelo. Esse vídeo pode ajudar, principalmente se ele tiver entre essas duas motos, certo? Então é isso, galera. Valeu, beijo, tchau!